Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor, que mexe com todo mundo que mora em condomínio. A gente vai falar de crianças em condomínio. A época de férias se aproxima, as crianças querem aproveitar ao máximo, né, as estruturas ali de condomínio, a sensação de segurança também dos pais, tudo isso a gente vai conversar. Quais são os perigos, quais devem ser as preocupações dos responsáveis, dos pais, dos familiares, né? A gente vai entender tudo no bate-papo do primeiro bloco. Em seguida, a gente vai falar de cirurgia ortognática para correção de deformidades dos maxilares. Também falaremos sobre dor e inchaço nas pernas. Você já viu que está imperdível, né? Nossas 3 entrevistas. Então aproveita, já vai mandando sua pergunta, tirando sua dúvida no nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais e é muito fácil se conectar conosco lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube, Hit TV ao vivo. E para assistir a toda a programação, acesse o site www.hittv.com.br. As minhas redes sociais também estão à disposição para que você envie suas perguntas e as suas sugestões de temas para as próximas entrevistas. Sempre com o meu nome. Lá no Instagram é @DeniseLuque e facebook.com/DeniseLuque. Começa o bate-papo de hoje com esse tema jurídico que mexe com todo mundo, porque no condomínio sempre tem criança. Doutor Felipe Faustino é nosso convidado, ele é advogado. Doutor, que prazer te receber aqui, obrigada por ter vindo. Prazer, Denise, muito obrigado. Boa tarde a vocês aí que nos acompanham ao vivo. Olha, eu tenho um filho de 3 anos, todo mundo sabe, e depois do nascimento de um filho, a gente passa a enxergar a estrutura de condomínio de outro jeito, né? Então, de repente, um espaço aqui que não está sendo utilizado, se o teu condomínio não tem brinquedoteca, por exemplo, fantástico, porque é um espaço coberto, né? A gente vai tentando dar vazão, salão de jogos, né? A gente vai tentando ali encontrar as estruturas para melhor servir as pessoas que moram nele, né? Quadra. Hoje tem piscinas e eu só imaginei a estrutura como é no meu condomínio, aqui conversando com o doutor antes do programa começar, que é uma piscina aberta e não tem aquecimento, né? Que é o mais comum, quando tem piscina normalmente é assim. Mas hoje a gente tem outras estruturas, então pensar no clima mais frio, nessas férias agora de inverno, para quem tem piscinas cobertas e aquecidas, é diversão garantida o ano todo, é maravilhoso. E os cuidados, então, que a gente deve ter, né? Vamos partir por aí, então, doutor, começar dizendo que é maravilhoso ter criança. Criança é vida, mas precisa de cuidados. Eles, apesar de serem muito independentes, o meu com 3, ele quer ser muito independente, né? Ele quer conseguir e ele faz muitas coisas sozinhos, aquilo que é pertinente à idade dele. Mas eu e meu marido, né, os pais, são os responsáveis, né? Então a gente precisa se colocar nesse lugar de garantir a segurança do nosso amado, né? Esse talvez seja o ponto de partida de tudo isso, Denise. Vamos imaginar que, como pais, ter filhos morando em condomínio, e eu também tenho um filho de 5 anos, nos traz segurança. Por que as pessoas buscam um condomínio normalmente? São 2 pontos fundamentais. O primeiro é segurança. O segundo é comodidade. E o que leva a essa comodidade? A utilização de uma área comum. Você não precisa sair para ir numa academia, você tem um espaço para fazer um churrasco, uma festa, uma piscina. Então, esses são os pontos principais quando se buscam condomínios. E aí vem as crianças. Como você disse, criança é vida, é uma alegria. Eu brinco com meu filho de rolar no chão. Mas os pais precisam entender que a responsabilidade deles não é a responsabilidade do condomínio. É fundamental. Sem ficar falando muito juridiquês, mas quando nós vamos lá desde a Constituição Federal até o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós convergimos para um ponto central. É responsabilidade dos pais ou responsáveis, a guarda, segurança, educação, alimentação, enfim, das crianças. Por que a gente fala isso? Muita gente trabalha fora, muitas crianças ficam metade de um período no condomínio. Hoje, então, nessa época de férias que se achega,
a quantidade de crianças dentro do condomínio explode durante todo o dia e o condomínio não tem estrutura de pessoal e nem estrutura interna para cuidar dessas crianças. Primeiro, porque essa responsabilidade não é dele. Segundo, porque o condomínio não pode atrair para si uma responsabilidade que, na verdade, é dos pais. Então, prover uma estrutura de lazer, como o condomínio faz, é muito bacana. Mas os pais precisam se atentar em como utilizar isso. Obviamente que o tratamento para uma criança de 4, 5, 6 anos é diferente para um adolescente de 15. Mas imagine só que perante o Código Civil, até os 16 anos, eles não têm capacidade civil. A responsabilidade é dos pais. E olha que é difícil ver os pais acompanhando as crianças assim. Eu acho que até uns 5, 6 anos é mais comum, desce acompanhado. Mas tem a questão do elevador, que tem uma idade para a utilização do elevador sem o acompanhamento também dos responsáveis. O elevador é um equipamento que ajuda a gente muito, mas ele é muito perigoso se há uma pane, a gente pode falar sobre isso. É muito difícil você ver crianças acompanhadas dos seus pais de 8 anos em diante. Né? Exatamente. Então, já são maiores, e são mesmo. E a geração de hoje é realmente muito esperta. As conversas acontecem, né? A gente tenta promover a segurança também no diálogo ali com os nossos filhos, tentando evitar situações perigosas, mas a responsabilidade é nossa, não é da portaria que está acompanhando ali naquele painel de câmeras, né? Isso pode ser muito confundido pelos pais, né? E já é muito confundido mesmo, Denise. Imagine que os pais têm a falsa sensação de segurança, porque ela é uma falsa sensação. Você afastar o seu filho dos perigos da rua, que hoje em dia existem, não significa que eles estão longe dos perigos, porque dentro de um condomínio, como você disse, nós temos elevador, nós temos piscina, nós temos garagem, nós temos muitas vezes geradores, casa de máquina, enfim, diversos lugares que as crianças não podem acessar ou, quando acessam, precisam de auxílio ou de, pelo menos, observação dos pais. Então, essa sensação fazem os pais, inclusive, imputar ao condomínio essa responsabilidade. Então, imagina só, você citou a portaria. Qual é a função de um controlador de acesso? Controlar o acesso. A função dele não é de vigia. E muitas vezes, quando você fala para os pais, olha, não dá para deixar as crianças sozinhas aqui fora. Ah, mas o condomínio precisa cuidar. Então, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar mais um posto de serviço, um segurança, um ronda, só que isso envolve custo. E muitas vezes as pessoas não querem arcar com os custos, mas querem a comodidade das crianças na área comum. Você citou os elevadores, Denise? E os elevadores, eles são são veículos de transporte. As pessoas veem o nome elevador, mas é um veículo, como um carro, como uma moto ou como qualquer outro. E existem normas para a utilização disso. Por exemplo, existe uma norma regulamentadora que é uma orientação, não é uma lei, que determina que crianças até 12 anos não podem andar sozinhas em elevadores. Diversos estados trazem essa regulamentação também com 12 anos. São Paulo foi além. São Paulo traz isso com 10 anos. Por que é importante falar isso? Às vezes você tem um filho ali de 7, 8, 9 anos, uma criança inteligente, comunicativa, mas ela está utilizando um veículo, muitas vezes, desacompanhada. E, infelizmente, nós nunca queremos e nunca esperamos que aconteça conosco. Mas a partir do momento em que as crianças estão sozinhas, sem supervisão, infelizmente, elas estão suscetíveis a acidentes, que não necessariamente ocorrem por vontade delas ou de quem está perto, mas simplesmente porque acidentes acontecem. E puxando o gancho do elevador, às vezes para o adulto, no momento do pânico, é difícil de lembrar da orientação de que se o elevador parar entre um andar e outro, e aí de repente a porta ali se abre, né? Aí você vê, então tem duas lacunas, você conseguiria passar por elas, mas a orientação é não faça. Porque se esse equipamento volta a funcionar,
não tem sensor. E isso acontece o pior que poderia acontecer. Mata essa pessoa, né? Então, na verdade, se para o adulto, que já tem ferramentas até internas para lidar com uma situação ali de um momento mais claustrofóbico, um momento de perigo, ficar preso dentro do elevador, pode ser difícil de lembrar dessa orientação de segurança. Imagina uma criança, né? Viu ali um espacinho, criança pequena, assim, o final pode ser o mais trágico possível, né? Então, não pode andar desacompanhado, é uma regra, não pode. Não é não, acabou, é inegociável. Esse é o ponto, não é não e é inegociável. O que muito nós ouvimos dos pais. Mas não dá para ser tão rígido. Errado, pessoal, nós precisamos ser rígidos com as crianças. Nos últimos anos, a mídia noticiou diversos casos de acidentes sérios com crianças dentro dos elevadores. E não só nos elevadores, nas garagens de condomínio, nas piscinas. Quantas crianças andam de bicicleta, jogam bola no meio dos carros? A piscina, por exemplo, não vou especificar piscina como a causa, mas, de uma forma geral, o afogamento está entre uma das maiores causas de mortes de crianças no Brasil. E normalmente as piscinas de condomínio, infelizmente, não têm controles de acesso. Tem gradis baixos, facilitando com que a criança vá até esse local, pule. Diversos casos de crianças que já caíram em piscinas e foram resgatadas, tantas outras que tiveram problemas sérios de afogamento. Então, eu sempre faço um apelo para todos os pais quando nós falamos de condomínio. Não deixem as crianças, em hipótese alguma, sozinhas na área comum. E eu também faço um apelo aos condomínios. Porque, infelizmente, muitas vezes, o próprio condomínio é omisso com relação a essa situação. Seja por falta de conhecimento, seja por comodidade. Então, isso é muito sério, Denise. O que deveria ser feito, então? E aqui eu vou dar o exemplo das piscinas, e aí pode ser dessas piscinas mais modernas que a gente pode usar o ano todo, ou da piscina mais tradicional, que não tem aquecimento, ela é aberta e que é largamente utilizada nas férias de verão, que é uma delícia, que tem que usar mesmo porque a estrutura está lá. Como que o condomínio pode agir quando ele vê, porque ele vê os funcionários, o síndico, o zelador, né? Então, se de alguma forma o condomínio pode ser responsabilizado, né? A responsabilidade não é dele, mas vai haver uma entrada nesse sentido, o que o condomínio deveria fazer? Só tem criança na piscina, não tem um adulto. E aí? Tem que pedir para as crianças saírem? Tem que interfonar, chamar os pais responsáveis? Eu sempre gosto de dar um passo atrás nesse assunto e trabalhar em primeiro lugar com a conscientização. Informação. Então tem que estar no elevador, no mural de recados, isso tem que ser amplamente avisado, ainda que provavelmente no regulamento interno ou nesses outros documentos oficiais do condomínio, isso já esteja lá, essa informação já está lá. As regras já estão, tá. Você foi perfeita na colocação, mas infelizmente as pessoas não leem. Ou na sua grande maioria não se interessam pelo assunto. O primeiro momento é a conscientização, como você falou, em todos os canais possíveis. E tratar isso com frequência. Não só fazer aquela, coloquei um comunicado ali no painel do elevador, coloquei ali na portaria e acabou o assunto. Não. Conscientize de diversas formas. Grupos de WhatsApp, qualquer outro tipo de mídia que você possa utilizar e com constância. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é o condomínio não pode ser omisso a isso. Então, se o condomínio viu uma criança na área comum, principalmente brincando em lugares que não devem, porque, imagina só, Denise, uma criança de 8 anos, ela não tem discernimento se ela pode ou não correr de bicicleta numa garagem. Uma criança de 8 anos, ela não tem noção de risco ao pular uma grade para entrar na piscina. Então, a função do condomínio, além de conscientizar, é não deixar passar batido quando acontecer alguma coisa. Obviamente que muitas dessas situações fogem à visão do condomínio. Eu sempre lembro que quando nós falamos de condomínio, nós temos que entender a realidade dos condomínios no Brasil. E a realidade dos condomínios no Brasil não é uma realidade de condomínios com boas estruturas, com câmeras, com funcionários o suficiente
para poder, inclusive, pegar situações como essas. Nós temos aí uma infinidade de condomínios que sequer têm câmeras de segurança. Mas, sempre que o condomínio ver uma situação, e aí eu sempre falo, você que está aí do outro lado, se deparar com uma situação dessa, você condômino, você visitante, fale ao condomínio. Dê ciência para que o condomínio tome as medidas necessárias. Ah, mas a criança não tem conhecimento, ela não sabe. Ok, todas as infrações ali dentro, elas são destinadas a uma unidade, a um apartamento, e não a uma pessoa específica. Se são 5 pessoas dentro de um apartamento e uma criança, e ela cometeu uma infração, é uma unidade cometendo infração. Então, interfonem para os pais, tenham os contatos atualizados para ligar, se necessário, para os responsáveis, porque, infelizmente, muitas crianças ficam sozinhas, sim, dentro dos apartamentos. E isso não é perigoso só na área comum, é perigoso lá dentro. Então, se você se deparar com uma situação dessa, tome uma providência. Porque você pode, muitas vezes, ajudar a salvar uma vida. Sim. Você pode, muitas vezes, ajudar a evitar um grande problema. Mas aí, pensando nessa questão, então, eu vi, eu vou avisar, né? Tô fazendo a minha parte. Muita gente tem medo disso. Eles preferem preferem ficar no, eu não vi, eu não sabia, vou fingir que eu não vi porque eu não quero esse problema, depois essa unidade aí vai virar a cara para mim, ou o relacionamento vai ficar difícil, ele vai tentar encontrar um erro meu para que eu também seja punida, né? E, infelizmente, Denise, isso acontece e de retorno, os próprios pais que são ou avisados ou notificados de uma situação como essa, eles mesmos se revoltam com a atuação do condomínio. Nós tivemos um caso recente de crianças correndo muito próximos da piscina na área comum do condomínio, e o Ronda do condomínio viu, acionou o síndico, e o síndico conversou com as crianças ali e depois notificou os pais. Para nossa surpresa, além dos pais questionarem a multa, eles questionaram a atuação do síndico em conversar com as crianças. Então, na cabeça deles, a criança pode brincar lá. Na cabeça deles, eles pagam o condomínio e eles moram lá e eles têm o direito de usar. Mas não é assim. Tudo tem regras e com o condomínio não é diferente. Então, como você disse, muitas pessoas ficam com medo, de fato, de tomar essa atitude. Mas se você do outro lado viu e tem medo, não tenha medo. Não tenha medo porque é melhor ajudar e evitar algo pior do que ficar quieto. É que as pessoas não entendem que os acidentes acontecem, as situações trágicas acontecem, tudo que a gente puder fazer. Acontece até quando estão com pais responsáveis, né? Então, tudo que a gente puder fazer para evitar essas situações, tudo isso deve ser feito. E o mau uso ou quebrar, de repente, um equipamento? Vou pensar aqui em estruturas. De repente, você tem uma sala de jogos, um condomínio que pode ter décadas, né? Então, os equipamentos não estão tão novos assim. Fácil de você quebrar uma raquete ali de um ping-pong, né? Que pode ser uma coisa fácil de repor, de ressarcir, ou não, né? Então, de repente, você quebrou uma cadeira ali, todas as cadeiras são iguais. Aí, como é que funciona isso? Porque ninguém exagerou, ninguém pulou em cima da cadeira. Às vezes, simplesmente, você estava ali, sentou, quebrou a cadeira. E aí? A culpa é da... Vou usar a criança, porque o nosso tema aqui é bem fácil de acontecer isso com criança, né? E mais comum. E aí também foi a criança. Também é fácil culpar a criança, sim, né? Dos danos aí provocados dentro do condomínio. Brinquedoteca, brinquedoteca é o lugar da criança estar, né? Tem a idade ali, eu entendo, e mesmo assim tem que estar com os responsáveis, mas é fácil de causar um dano a um aparelho, um equipamento, um brinquedo. É fácil e é comum. Independente da situação, eu sempre digo, mas o meu condomínio não tem nenhuma área comum. A criança pode estar andando e arrancar um galinho de uma árvore, de uma planta recém ali colocada. Isso também causa um dano. Perfeito. Então, o primeiro ponto é entender se esse dano causado de fato ocorreu por uma ação de alguém ou se de fato é um equipamento que já está desgastado, que já estava em vias ali quase de quebrar, ou se de fato foi um mau uso. E esse mau uso, não necessariamente, ele é intencional. Ele pode ser um mau uso sem intenção.
Você pega uma criança de 5 anos, muitas vezes ela não tem discernimento que ela não pode subir numa mesa, subir numa cadeira. Então, essa análise é primordial para a gente entender quem responsabilizar. Lembrando que os danos são sempre feitos por uma unidade. Ah, mas eu sou, por exemplo, um visitante da Denise no apartamento dela É a minha e eu unidade. quebrei alguma coisa. Tá. É a sua unidade responsável. Então, descobrir o responsável e direcionar os consertos, reparos ou reposições necessárias à unidade é fundamental, ponto importante, com as devidas provas. Legal. Vou aproveitar, a criança quer usar a estrutura que tem ali disponível no condomínio e às vezes a criança não é a moradora do condomínio. Vou colocar aqui os avós, tá? Aí o apartamento é dos avós. E então não tem mais criança que mora ali, mas os netos visitam. Netos podem utilizar a estrutura que morador costuma usar? Eu sei que tem um regulamento interno que é diferente em cada um, né? Alguns são bem rigorosos. Só, por exemplo, piscina, né? Que encheria muito, né? Lotaria muito se mais pessoas pudessem. Ah, não, piscina só pode quem é morador, mas quadra pode. Ou uma outra estrutura poderia. O que fazer, como fazer e muita gente burla isso, porque a gente preenche um cadastro ali dos moradores daquela unidade. Grande chance, eu não estou falando que a maioria faz isso, mas é acontece. Sempre grande chance de você, já que você quer que seu neto usufrua daquela estrutura, que se coloque o nome das crianças ali. É comum, Denise. E nessa época de férias, essa situação aumenta exponencialmente. Porque não são só os parentes próximos que vão ali. São os amiguinhos da escola, os amiguinhos do bairro. É comum. Eu sempre digo, o que a lei não regra, o condomínio deve regrar. E cada condomínio é uma realidade diferente. Não adianta eu falar que a minha regra serve para o seu condomínio. Então, eu sempre digo aos nossos síndicos, aos nossos condôminos, entenda como a sua sociedade condominial funciona. Qual é o perfil da sua sociedade condominial? Você tem estrutura, por exemplo, para permitir que crianças utilizem a brinquedoteca ou a piscina e que o condomínio possa, de alguma forma, fiscalizar ou observar isso? Ah, Felipe, eu tenho. Ótimo, você pode abrir um pouco mais de espaço para que isso aconteça. Não, Felipe, eu não tenho uma câmera, eu não tenho funcionário suficiente. Será que vale a pena fazer isso? Porque imagina só, não é só os danos que podem ser causados ao condomínio. De novo, é mais uma criança, muitas vezes, desacompanhada na área comum. Então, vai muito da percepção da sua sociedade condominial. Mas, independente da percepção, isso precisa estar regrado e limitado. Porque não adianta nada você deixar, vamos lá, eu deixo livre. Crianças e visitantes podem utilizar a piscina. Aí vem o Felipe junto com o filho dele e faz uma festa e convida todos os amiguinhos da escola. 15 crianças na piscina. E você que é morador? Você não vai ter o direito de utilizar o seu bem? Então, tudo tem que ser feito com parcimônia. E aí eu quero só puxar um gancho, Denise, que existe um projeto de lei que já foi aprovado em uma comissão da Câmara. Faltam algumas comissões para depois ser enviado ao Senado, proibindo crianças sozinhas na área comum até 12 anos. Muita gente está assustada com esse projeto de lei. Nós temos as concordâncias e as discordâncias, e direito é isso. Direito não é matemática. Mas já existe esse projeto de lei que visa punir com multa tanto os responsáveis que infringirem isso, quanto os condomínios. Hoje, esse regramento ele é estadual, quando falamos de elevador, ou municipal. Ele tem normas técnicas, ele tem alguns embasamentos jurídicos, como o ECA e a Constituição, mas não existe nada específico para falarmos de crianças sozinhas na área comum. E esse projeto de lei vem trazendo isso. A partir do momento que ele vier, e se vier, todos os condomínios precisam se adequar, independente do que acontecer dentro do seu regramento. Ah, e aí, então sobrepõe o regramento do condomínio, exatamente, né? Legal, exatamente, legal. Denise. Muito bom. É isso aí, vai evitar uma série de acidentes, um monte de problemas, né? Ah, mas Denise, todo mundo trabalha e a criança já tem 12 anos, não vai poder? Não, não vai.
E assim, Não vai Denise, poder. eu sempre uso o termo que, por mais inteligente que as crianças sejam hoje, São nós temos que crianças. entender que, civilmente, perante a lei, elas, até os 16 anos, elas são totalmente incapazes. Dos 16 aos 18, elas são parcialmente, porque elas já adquirem alguns direitos e obrigações, como, por exemplo, o voto. Mas até os 16 anos, elas são absolutamente incapazes. Sendo absolutamente incapazes, você não tem como falar assim, o meu filho é capaz, mas o seu não é. Eu não consigo fazer essa separação pura e simples de forma subjetiva. Então a lei precisa trazer algo objetivo, que seja indiscutível e que precisa ser seguido. Porque, de novo, essa falsa sensação de segurança existe e ela é muito perigosa. Ela é perigosa para você que está aí do outro lado e tem filhos dentro do condomínio. Eu sei que você pensa, poxa, mas o meu filho vai ficar preso aqui dentro. Eu tenho piscina, eu tenho quadra, eu tenho tudo isso, eu preciso deixar ele preso. Eu entendo tudo isso. Mas se a segurança do seu filho, se a integridade física dele, de quem está com ele, não for o principal, nós estamos agindo muito errado. É que a gente se programe para estar junto, né? Ah, precisa ficar... Não, programa o horário que você tá e desce junto, vai junto. Exato, Denise, né? exato. Esteja presente ali, vai evitar uma série... Imagina, tem a fase ali dos adolescentes também, né? Que ficam sempre nos condomínios. Sempre tem alguma questão que acontece aí e que gera sempre dúvida. Se tiver assistido, tiver acompanhado por um responsável, mesmo que não tá na rodinha, né? A gente entende que eles querem ali, conforme vão crescendo, a liberdade deles, mas você tá ali, você tá de olho, você tá vendo a movimentação, isso é importante. E eu falo, Denise, desculpa te interromper, Imagina. eu falo que até para os pais isso é bom. Porque além deles terem a segurança dos filhos garantidas, eles trazem uma noção de pertencimento e de socialização para os próprios adultos. Então imagina que eu e você temos filhos que brincam juntos. Por que não estamos lá embaixo juntos, conversando muitas vezes? Perfeito. Você cria relacionamentos, você faz aquela estrutura condominial se conversar. E quando ela se conversa, você tem mais tranquilidade para falar, olha, o filho do Felipe estava sozinho lá embaixo. Acho que nós temos um problema. Então, tudo converge para um melhor relacionamento e, por consequência, para uma maior segurança. Adorei esse bate-papo, doutor. Vem mais vezes, por favor. Com certeza. Vou deixar o Instagram, @FaustinoITelesADV. @FaustinoITelesADV. O WhatsApp é 11 5026 8369 e no Facebook, Faustino e Teles ADV. Obrigada, doutor. Bastante esclarecedora essa entrevista. Obrigada. Eu que agradeço, Denise, agradeço vocês aí que nos acompanharam ao vivo e cuidem das suas crianças. Muito legal, fico alerta. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos falar de cirurgia ortognática? Tô te esperando, até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de cirurgia ortognática para correção de deformidades maxilares. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a doutora Sandra Oliveira. Ela é cirurgiã bucomaxilofacial. Doutora, obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Obrigada, também estou muito feliz pelo convite. Espero atender aí o público e as necessidades. Com certeza vai. A cirurgia ortognática ganhou uma notoriedade assim, popular muito grande nos últimos anos. Não sei se são celebridades fazendo, se porque as imagens ali nas redes sociais de perfil, da pessoa de perfil, e com tanta mudança, o perfil muda completamente, né? Dependendo ali da cirurgia que foi feita. A maior qualidade de vida, pessoas que nem sabiam que tinham a indicação de se submeter a uma cirurgia ortognática recebendo, né, essa indicação de um profissional ali de excelência e da confiança da pessoa, né? O que dá para dizer sobre essa maior popularidade mesmo da cirurgia ortognática? Então, eu acredito que a popularidade seja por conta da internet, as divulgações de vários profissionais da área, divulgando antes e depois. E
a ortognática, na verdade, tinha um certo receio dos pacientes, achando que era uma cirurgia plástica. E, de fato, não é uma cirurgia plástica. É um procedimento cirúrgico de cirurgia oral maior dentro da odontologia, e sendo que a bucomaxilofacial, na verdade a gente chama de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ela surgiu para fazer correções de crânio e ossos da face, né? Então, com esse crescimento da internet, aí foi desenvolvido aí uma divulgação maior a respeito que a cirurgia ortognática, ela não é plástica, ela é corretiva, né? Para a deformidade do crânio e para a oclusão dos dentes. Porque o paciente, ele mastiga mal, ele fala mal, ele respira muito mal, dependendo a classificação dessa deformidade de crânio. De repente ele está procurando respirar melhor, está indo num outro profissional e não está encontrando, ou de repente até tinha um desvio de septo, né? Corrigiu ali o que tinha, mas não era isso. Ele ainda pode ter melhorado um pouco, mas continua respirando muito mal. Eu tenho alguns pacientes que a gente chama de retrognata, que são pacientes que a gente chama de classe 2, que eles buscam muito otorrino por conta da via aérea restrita. Então, respira Classe mal. 2 é o queixinho para trás? Isso, Um queixinho bem retrognata. pequenininho para trás. Tá. Isso mesmo. Geralmente, esses pacientes, eles dormem de boca aberta e roncam muito, né? Então, a gente sugere esse tipo de tratamento de correção da oclusão de dentes, né? Para poder mastigar melhor, trazer um pouquinho aquela mandíbula para frente, às vezes impactar, que a gente fala para não ficar parecendo aquele sorriso gengival, né? Então, a gente fala impactar a maxila ou recuar um pouquinho, trazer para frente e tudo mais. Existe toda uma técnica cirúrgica para a gente fazer ali toda a parte de via aérea, trazer um pouquinho do mento para frente, que é o queixinho para frente. A gente está acompanhando algumas imagens aí, e aí dá para ver, né, o perfil. Sensacional. Esse aí tinha o queixo, então, Pra para frente. frente. É o classe Isso. 3 que vocês falam, né? É, prognata. Prognata. Que é o jogador do Corinthians que todo mundo ficou no auge querendo operar por conta dele, né? E aí foi quando ficou maior aí a procura para a cirurgia ortognática. Imagina, para um atleta, isso pode ter um impacto na qualidade, o rendimento dele. Muito, né? muito. Tá. Então, antes pensava-se numa cirurgia tratava-se de uma cirurgia plástica, porque você tem não sei se dá para dizer melhora, mas você tem um novo perfil. Sim, a harmonização mais harmonioso. Também. Isso. Então, de repente, você estava fazendo, o queixinho é para trás, né? Então, retrognata. Isso. Classe 2. Aí você estava colocando preenchimento no mento. Isso Né? mesmo. Tentando fazer um queixinho que não tem, mas não é só o queixo que é pequenininho. A arcada toda estava para trás. E aí você não vai resolver. Não, só mascara, né? Você mascara. Olha, essa foto, né? Isso é isso que mostra bastante. Essa paciente não é minha, né? Mas é muito legal. Ela tem, aparentemente, até uma certa síndrome, por esse caso clínico. Ela bem retrognata, ela teve uma deformidade ali do desenvolvimento da mandíbula, e aí ela fez provavelmente a ortognática para correção da mandíbula e deve ter algum procedimento de harmonização orofacial também. Até pela postura da foto do antes, me dá a sensação de que ela é uma respiradora bucal. Muito. Ela não tem selamento labial. Né? Não tem selamento não labial. Fecha, tá sempre com a boquinha aberta tá no linda antes. Esse procedimento que operou ela, tá de parabéns ali. Né? Mexeu tudo nesse perfil. E fora que a autoestima do paciente, hoje a gente tem um outro nome, que é o bullying. Então, antigamente, os pacientes sofriam, né, com o aspecto crânio-facial, e ali na sociedade também, os coleguinhas de escola, para conseguir um bom emprego. Bom você ter falado sobre isso. Isso. Com que idade pode fazer cirurgia ortognática? A ortognática, a gente, assim, aconselha quando cessa o crescimento do crânio e o crescimento dos dentes.
O crânio termina de crescer com uma média de 15 anos e os dentes também. A gente observa se cessou o crescimento através do pulso. Do raio-x, tem que fazer um raio-x de punho, e né? E a gente pede para passar com o endocrinologista, com outras especialidades médicas, para a gente ali cessar o diagnóstico e definir uma linha de tratamento e planejamento desse paciente. E falar das crianças, né? Porque isso já vai aparecendo ao longo da vida. Isso. E hoje, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas eu entrevisto tantas pessoas dessa área, é fabuloso ver que, às vezes, você, com uma intervenção precoce, você pode até conseguir evitar uma cirurgia ortognática. Na verdade, assim, a gente já aconselha quando vem a troca dos dentes, do dente de leite, dente descido, pelo dente permanente, já fazer um tratamento ortopédico. Perfeito. Isso é muito difícil, às vezes, passar essa informação para os pais. Ah, mas para que usar o aparelho? Ah, por que o ortodontista? Existe uma diferença dentro da ortodontia, que existe o ortopedista e o ortodontista e os dois juntos. Então, às vezes os pais acham que tem que passar num ortodontista, mas esse ortodontista tem que ser ortopedista. Perfeito. Que é muito mais tempo de estudo dentro da odontologia. Mas essas ferramentas existem. Existem. E aqui existem aparelhos específicos ortopédicos para isso, que são aparelhos móveis a princípio e não com bractes. Porque você consegue, você falou de ortopédico, né? Porque então, até pelo nome, você consegue moldar esse osso ainda. Isso, porque ele está em fase de crescimento. Você aproveita essa fase do Isso crescimento para mesmo. colocar tudo no lugar. Exatamente. E se fizer tudo direitinho, pode ser um adulto que não vá ter esse comprometimento porque Exatamente. fez a correção ortopédica. Porque se não Exatamente. faz a correção ortopédica e a situação evolui, o fechamento ali da parte Das óssea, suturas, isso. a próxima correção vai ter que ser essa. Exatamente. De lixar, cortar, E né? às vezes minimiza o tamanho da cirurgia. Perfeito. Às em vezes casos a cirurgia, extremos, isso. a cirurgia pode ser necessária, mas muito menor. Num menor porte. Legal. Geralmente, quando são pacientes que fazem ortopedia ou já tem uma compensação de mordida, de oclusão, Que legal. às vezes a gente só faz o mento. Que legal. Para o paciente poder ter uma via aérea liberada, ali aquela parte de orofaringe de melhor via aérea para poder respirar sem roncar ou dormir de boca aberta. Muito legal. Agora, a cirurgia ortognática, a gente sabe que ganhou bastante espaço, notoriedade também. As pessoas que fazem a cirurgia ortognática hoje, principalmente influenciadores, pessoas famosas que têm maior visibilidade, têm mostrado como que é esse pós-operatório, tem mostrado passo a passo, porque a fama, pensar em décadas atrás, a fama do pós-operatório das cirurgias ortognáticas era péssima, né? Ah, porque amarra a boca. Imagina, ninguém quer ficar com boca amarrada, né? E às vezes era só um termo usado de maneira errada que causou uma fama horrível. Na verdade, assim, depende de como está seguindo o tratamento ortodôntico e ortopédico, né? Alguns pacientes precisam usar elásticos, não fica de bloqueio todos os pacientes mais. Por quê? Depende de paciente para paciente, não é uma regra ficar bloqueado ou não bloqueado. Lógico que vai poder tirar os elásticos para fazer uma dieta, vai ser uma dieta ali na medida do possível para não acometer traumas e complicações pós-operatória, porque esse paciente está ali com uma placa parafuso, que acabou de colocar, como vai querer comer uma carne, um pão, uma torrada? Não existe possibilidade disso. Então, é um pós-operatório mais delicado, óbvio. Só que hoje tem tratamentos fantásticos de fisioterapia, de criolipólise de pós-operatório, tapers, tem criolipólise de pós-operatório de ortognática. E é fantástico o resultado. Mas, lógico, às vezes alguns planos de saúde não cobrem esse tipo de fisioterapia. Às vezes tem paciente que não consegue arcar com esse custo. E, assim, é bem legal. E voltando só um pouquinho do que estávamos falando da parte plástica e harmonização, hoje existe um planejamento virtual
nem todos os planos de saúde também cobrem. E esse planejamento virtual, ele é fantástico, porque ele mostra um antes e depois da parte óssea e da parte muscular do paciente. Então, tecido duro e tecido mole. Então, ele já vê ali, antes da cirurgia, um perfil dele, de como ele vai ficar. E isso é sensacional. Essa técnica veio há uns 5 anos, um pouquinho antes já vinha sendo estudado na Europa, na América Latina, na América mesmo, nos Estados Unidos. Muito legal essa técnica que vem sendo aplicada no Brasil e em outros países, que é a técnica do planejamento virtual. Então, o planejamento, esse software, esse sistema que é usado, nem todo convênio cobre, mas Não. Poderia cobrir, né? Então, nós cirurgiões, a gente vem ali tentando ver se cobre, pacientes também vão atrás, ainda é um custo. Tá. Não tão alto, mas para alguns pacientes acaba sendo. Mas hoje é essencial para uma cirurgia ortognática, porque ele vem um guia cirúrgico, então fica um guia perfeito. Não é só para o paciente conseguir ver visualizar, antes e depois, não. Para Ele fazer é um guia, as guias cirúrgicas. É um guia cirúrgico, E ele é fantástico. Guia cirúrgica. Fantástico. Fantástico, acho que foi uma das coisas que mais evoluíram dentro da cirurgia ortognática e vejo que hoje é essencial para um bom planejamento e quase zero erro. Me corrige aqui, eu não tenho essa informação, mas se você tiver, vou ficar feliz de saber passar a notícia para o público. Quando a gente conversa com dentista, e cirurgião bucomaxilofacial é uma das especialidades dos cirurgiões dentistas, mas, ao meu ver, vocês são um profissional da odontologia mais próximo ali do hospital, Sim, né? Então, vocês são o dentista, cirurgião, que pode atuar dentro de hospital, fazer cirurgias maiores, né? Isso. É o plano odontológico ou é o plano normal de saúde? É o plano mesmo? de saúde. Existe uma norma federal, que é a norma da Agência Nacional de Saúde, onde todos os planos, seja o mais inferior, enfermaria, o plano mais básico que tem, até o plano... Tem que cobrir. Tem Tá no que rol da cobrir. ANS. Exatamente. Tá. Perfeito. Exatamente. Por isso ainda, então, essa luta Isso. para cobrir esses guias. E aqui a gente já falou tanto de implante, é uma norma né? federal, né? Os guias, então, quando você faz uma cirurgia guiada, Isso. ela é menos invasiva do que a outra. Para a cirurgia ortognática, traz algum conforto nesse sentido? Menos corte, menos sangramento? Não. Ela só traz uma exatidão maior, Perfeito. né? E minimiza o erro cirúrgico. Porque Não erro, né? São milímetros que às vezes a gente trabalha. Então, minimiza ali uma falha, ou ter que fazer um reop, que a gente chama, que o paciente tenha que reoperar no mesmo caso. Antes a gente cortava no gesso, moldava o paciente, então dava mais trabalho para o cirurgião. Já dá para corrigir situações de gengiva? Você falou de sorriso gengival. Pacientes que são pacientes classe 2, que têm um sorriso bem alto, sorriso gengival bem aparente, corrige sim. Tá. Né? Às vezes corrige quedinha de nariz, perfil nasal, por conta da espinha nasal anterior, então tem o nariz um pouquinho mais caidinho, de perfil. Pode A gente consegue subir a pontinha entendi. de nariz. Então, tem situações que já fazem parte das características. Você falou do classe 2 e do sorriso gengival. Mas já existem meio que alguns faz parte. casos também de pacientes sindrômicos, por exemplo, que temos que fazer a correção com a cirurgia ortognática e precisa também estar usando ali uma prótese de côndilo, porque o paciente tem um desvio, uma deformidade de crânio. Então, a gente faz a cirurgia ortognática, corrige a mordida e corrige a parte articular também. É em hospital essa cirurgia? Tudo em hospital. Não dá para fazer em consultório, é uma cirurgia de grande porte e deve ser realizada com anestesia geral. Geral. Eu sei que varia caso a caso, mas dá para estimar o tempo da cirurgia? Depende da equipe e do crescimento ali, da quantidade de tempo que a equipe opera, da experiência, da expertise.
Varia de 2h30 a 4, 5, 6 horas, dependendo da equipe ou da complexibilidade do caso. É o sistema hospital dia ou precisa pernoitar? Depende do paciente, é uma resposta fisiológica que cada um tem de pós-operatório. Existem casos que a gente deixa internado pelo menos 24 horas de internação, tem casos que a gente deixa de 2 a 3 dias internado. Tá. Fazer quando bem indicada a cirurgia ortognática, você alivia e até salva a ATM, por exemplo? Então, essa é uma grande questão. Pacientes classe 2 são pacientes que têm umas sequelas maiores, porque mexe muito com a mandíbula de ir e vir para frente, né? Porque ela cresce em sentido horário, então a gente tem que trazer a mandíbula para frente, pode acontecer de dar deslocamento de disco. São pacientes que geralmente no meu consultório são mais patológicos, eles têm deslocamento de disco ou têm muitas alterações ali articular. Pacientes de classe 3 é um pouquinho mais difícil. Pacientes sindrômicos geralmente tem que fazer substituição de cabeça de côndilo, que a gente chama, o ramo de mandíbula, que é o que eu falei, que às vezes, além da correção da mordida, ou retrognata ou prognata, a gente precisa ali acertar a correção ali da mandíbula com a maxila e às vezes tem que fazer a troca da cabeça do côndilo, o ramo de mandíbula toda até a articulação. Então, quanto mais tempo a pessoa fica nessa situação, tendo indicação de se submeter a uma cirurgia ortognática, mas relutando, muitas vezes, pelo que eu estou vendo aqui, por desinformação. Sim, tem pacientes bem desinformados. Então, assim, vai trazendo mais prejuízo, você vai tendo mais danos, Sim. né? Então, com o passar da vida, a gente pode ir adquirindo comorbidades. Então, você vai tendo que lidar com outras situações. O que me choca muito, né, porque eu faço muito pronto-socorro, faço pronto-socorro odontológico, eu recebo muitos pacientes que, ai, doutor, eu fiz tantos anos de aparelho e nunca ninguém me falou isso. E assim, você vê aquela tentativa de compensação de mordida na ortodontia e às vezes precisa bagunçar toda aquela arcada assim, vou usar um termo, né, simples para o público entender. Ter que desorganizar todo aquele tratamento feito para fazer um tratamento novo, para justamente conseguir ali poder fazer a cirurgia ortognática, que é a cirurgia de correção. Só para entender também a melhora da via aérea, tem pacientes classe 2 que a gente precisa fazer expansão do palato, que são 2 cirurgias, não é uma cirurgia. Então, precisa fazer a discoplexia, a expansão palatal, né, com distrator palatal, e precisa depois passar por um segundo tempo cirúrgico, que é a cirurgia ortognática. Eu vou agradecer, mas vou deixar ainda uma perguntinha para você responder enquanto eu chego no meu recadinho. Lá no Instagram, @construindo.sorriso, @construindo.sorriso, e o WhatsApp é 11 975 8667 11. Doutora, eu te agradeço demais. Imagina, volte outras vezes. obrigada. Obrigada por atender a nossa solicitação. Para encerrar, enquanto eu chego no meu recado, hoje, qual é a idade que você mais opera? Pode ser da tua experiência mesmo, do que chega mais para você e desses tratamentos em que a pessoa, de repente, ou o dentista não avisou que tinha limitações naquela idade, ou criou-se uma expectativa só com tratamento ortodôntico. Cria-se uma expectativa, achou que ia resolver tudo, mas não ia resolver o osso, né? Sim. Como que costuma, essa notícia chega como para a pessoa? Uma frustração? Então, idade e essa questão da frustração, por favor. Tá. Eu recebo muitos pacientes, na média de 30 a 40 anos, que já usou aparelho ortodôntico e ortopédico desde os 15, 16, 20 anos. E esses pacientes se chocam demais quando eles levam a surpresa de que, puxa, precisa fazer o retratamento, precisa operar, precisa ali colocar sua arcada no lugar, que só o tratamento feito não é o suficiente. E ter que pôr o aparelho de novo é um choque para esse paciente. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar de dor e inchaço nas pernas. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Ronald Fluminhan. Ele é cirurgião vascular e diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Nacional. Obrigada, doutor, por ter vindo. Uma alegria te receber. Obrigado você, Denise. É um prazer estar com você aqui hoje. Doutor, vamos lá então. Dor nas pernas, inchaço nas pernas, não é algo incomum. É bem comum, ainda mais em mulheres. Tem motivo para isso? Sem dúvida, você tem toda a razão. É uma queixa bem frequente e bem frequente também no consultório do cirurgião vascular, né? A primeira coisa que vem à cabeça é a trombose, né? Então o pessoal sempre pensa na trombose venosa, com razão. Não vou tirar essa razão, porque realmente das possibilidades de causa dessa dor, desse inchaço, talvez seja a mais grave, né? A trombose não mata em si, mas ela pode levar a uma coisa que mata, que é a embolia de pulmão. Então tem razão de se preocupar com isso, mas felizmente é o menos frequente. O mais frequente, talvez, Denise, é a relação com varizes, né? Então, varizes é uma doença que realmente é muito prevalente, ou seja, acomete uma grande parte da população, e leva a dor e leva a inchaço. É uma manifestação bem comum de varizes. Aí você vai me perguntar, mas eu tenho uma amiga que tem um monte de varizes e não tem nada, não sente nada, ela precisa tratar, como é que ela tem? Isso também é frequente. Tem a relação, uma dissociação entre a queixa do paciente e o que a gente vê nele realmente de varizes. E tem muita gente que tem varizes, vamos focar no público feminino, que é o que é mais acometido. E tem dor e esse cansaço, esse inchaço nas pernas, mas sabe o que é normal para aquilo. Então, tem o desconforto, imagina, um baita desconforto, queimação na perna, né? Mas sabe, opa, se ultrapassou essa... Você falou da trombose, né? É alguém que sempre reclama de dor nas pernas, esse cansaço, esse peso. A pessoa que já está acostumada com isso, e a gente se acostuma até com o que é ruim, né? Então, ao invés de buscar o tratamento e amenizar esses sintomas, não, você acostumou com aquilo. Mas quando aperta, tá diferente agora, então agora eu vou buscar o cirurgião vascular. Quase que na emergência. Se a queixa, se a dúvida, a hipótese é trombose, é para pronto-socorro mesmo, né? Sem dúvida, exatamente. Trombose é uma hipótese de urgência, você tem toda a razão. Então, você tem uma suspeita de trombose aguda, o ideal é tratar no serviço de pronto atendimento. É possível tratar a trombose em casa? É possível, mas a primeira avaliação precisa ser feita lá no pronto atendimento. Para saber se é trombose, né? Exatamente. Para saber se é grave, se é o caso de internar ou não, se tem que fazer alguma intervenção ou não. E aí sim, seguir o tratamento da melhor maneira possível. Mas você falou muito bem. Varizes não aparentes também provocam dor, inchaço nas pernas? Porque quando você consegue ver, pensa, uma pele mais clara, você consegue ver tudo, né? Tá lá, tá aparente, também você sabe com que monstro você tá lidando, né? Mas se você também não enxerga, e aqui no caso dos homens, que é possível também que eles tenham varizes, mas os pelos cobrem, né? É uma situação totalmente diferente. Você tem toda a razão. Tem uma expressão comum que a gente usa na vascular, que é a ponta do iceberg, né? A hora que você vê o vasinho, aquela veinha que te incomoda, de repente não é só aquilo. Às vezes tem algumas veias que nutrem aqueles vasinhos menores e que é essa aí que a gente precisa tratar para que não piore. Porque às vezes você vai lá tratar só aquele vasinho que está aparente e pode piorar, pode causar uma complicação, né? E vocês têm aqueles equipamentos onde é possível ver, né? Exato. Então é nada invasivo, vocês colocam um aparelho... De realidade aumentada, é isso mesmo. E aí consegue ver quais que estão nutrindo, porque é só a ponta do iceberg o que está aparecendo ali. De repente você tem que tratar o que nutre aquilo que está aparecendo. Isso é fantástico, eu acho fantástico. Agora, o que não é muito fácil pensar que, não sei na saúde, no SUS, por exemplo, mas até em convênios, é difícil de conseguir marcar ultrassom de membros inferiores. Eu sempre compartilho isso aqui, é até uma experiência pessoal. É um exame demorado, é um exame que é o vascular que tem que fazer, então é um exame assim, mais diferenciado, difícil. Às vezes o médico pede, né, e quer saber até para fazer uma prevenção. É um dos exames mais difíceis, na minha opinião. Você tem razão, é um exame detalhado, eu diria.
não sei se é difícil ou fácil, porque eu tenho um viés importante, porque a gente Perfeito. usa isso como um estetoscópio, né? A gente fala que o ultrassom é um estetoscópio do vascular. Perfeito. É um Perfeito. instrumento de trabalho do vascular. Então, realmente é um exame detalhado, precisa ser feito com muito cuidado. Tem uma certa demanda, então a gente precisa resolver essa questão, mas é importante lembrar ao paciente, a você que tem essa queixa, essa dor, esse inchaço, para que não deixe chegar num ponto exagerado, né? Não deixe chegar numa dor súbita, muito forte. Então, procure o seu vascular para, de repente, fazer o check-up vascular naquele momento onde você ainda não tem queixa, onde você não tem sintoma, porque tem algumas doenças na vascular que, às vezes, não dão queixa, não dão esses sinais de alerta para a gente, né? E, lógico, se tiver um sinal de alerta, uma dor no peito, uma falta de ar, que pode ter uma embolia de pulmão, uma dor súbita, muito forte na perna, que você nunca teve antes, inchou uma perna muito mais que a outra. Isso chama muita atenção. Exatamente, claro, vai procurar um médico. Mas, às vezes, antes disso, é interessante fazer o check-up. Sobrepeso e obesidade são fatores de risco aqui para essa dor, inchaço nas pernas? Sim, é um ponto super importante, né? Esse aumento de peso populacional é uma tendência global, não é privilégio do Brasil, vamos dizer assim, né? Tem alguns autores que falam em uma epidemia global de obesidade, né? Tanto que tem essas medicações novas e tudo mais. E realmente isso aumenta a varizes, aumenta a chance de trombose, aumenta a chance de outras queixas. E a gente estava comentando aqui agora há pouco sobre o lipedema, né? Isso. É uma situação interessante, é uma doença que já é descrita há algum tempo, mas que só nessa última classificação das doenças ela entrou como uma doença mesmo. Olha que coisa interessante, né? E o que é isso aí? É uma gordura localizada, normalmente acomete as mulheres, olha como vocês são privilegiados, não é? A gente Infelizmente, não nesse queria ponto. isso. Acometem mais as mulheres em locais específicos e tem uma característica dolorosa, né? Então, é uma gordura localizada dolorosa, por isso que incomoda, gera um mal-estar, tem um transtorno psicológico também associado às mulheres. Então, é uma coisa que precisa ficar atento. E ganhou um viés importante porque, então, você pensar em alguém que está na obesidade, né, em seus vários graus, nem vou falar aqui do sobrepeso, porque às vezes é uma coisa tão sensível e tão pouquinho, que nem é isso que gera o grande impacto. Mas você pensar em alguém que está de fato bastante acima do peso, claro que você tem um acometimento de gordura generalizado, mas ganhou um viés importante de pessoas magras ou esteticamente, aparentemente magras, com dificuldade, por exemplo, em perder gordura das pernas, né? E aí, duas questões que não sei se valem a reflexão, pessoas que um dia já estiveram acima do peso e aí adquiriram essa gordura e depois não conseguiram mais se livrar especificamente de um lugar, e normalmente pernas, enfim, e pessoas que nunca engordaram tanto assim, nunca ganharam tanto peso, mas tem bastante dificuldade, tem esse acúmulo, um tantinho que engorda, parece que tem a predileção por um lugar, aquela gordura, né? É super interessante isso, Denise, você colocou muito bem. Porque tem uma diferença entre a obesidade e o lipedema, são coisas diferentes, teoricamente, né? Às vezes é o que você falou mesmo, tem aquela moça que é magra, mas que tem alguma gordura localizada em membro inferior, às vezes mais na coxa, mais na perna, depende, tem vários tipos, né? Tem várias fases de instalação também, mas a característica que marca muito é a diferença entre a obesidade, porque às vezes tem aquela moça que emagrece, é o que você falou, ela emagrece, perde peso, emagrece o tronco, mas ainda fica uma gordurinha localizada e dolorosa, isso que é o ponto-chave, né? Então não é só ter a gordura, que esteticamente não está te favorecendo, mas tem a dor, tem esse outro, te acomete de outro jeito ali, é um transtorno maior do que só uma gordura, né? E veja você, não é só isso, ela tem uma propensão a mais de ter varizes, de ter esses vasinhos, talvez, ninguém sabe ainda o motivo, mas talvez por conta dessa reação inflamatória, mas isso favorece mais o surgimento de varizes nessas pessoas, nessas moças, né? E aí tem que tratar como lipedema. O Importante fazer diagnóstico. Isso, o primeiro fundamental é fazer o diagnóstico correto. Fazendo o diagnóstico correto, aí a gente vai indicar o melhor tratamento para aquele caso, né? Às vezes começando pela variz, às vezes começando pelo lipedema, depende do caso. Primeiro, fechar o diagnóstico correto, essa é a chave. Legal. E para quem tem dor, inchaço nas pernas diariamente, quão benéfico é buscar esse tratamento? Para ganhar qualidade de vida. Então, você imagina, tem gente que trabalha o dia inteiro em pé, tem gente que trabalha o dia inteiro sentado.
E você precisa daquele trabalho, mas você pode... Há maneiras de, no fim do dia, você ter um alívio maior do que quando você não estava em tratamento? Sem dúvida, sem dúvida. Tem várias maneiras que a gente pode tentar fazer, né? Então, se você não tem nenhum impedimento de doença, nenhuma outra doença grave, por exemplo, a gente pode trocar, sei lá, 2, 3 andares de elevador para uma escada, por exemplo. Então, a atividade física, ela favorece, ajuda bastante no cuidado com as varizes, com esse inchaço, com essa dor de membro inferior. Quando a gente exercita a panturrilha, né, a gente fala que é o segundo coração do corpo. Então, você aumenta o retorno venoso, melhora a circulação para o coração, melhora um pouquinho essas queixas de varizes. É um ponto-chave interessante. Então, mesmo... É porque tem diferença, né, do exercício físico e da atividade física, né? Então, estar mais ativo já vai contribuir, já vai ajudar para quem tem essa dor, esse inchaço. Sem dúvida. Tem uma série de tecnologias ou de intervenções que você pode fazer para tratar dor, inchaço nas pernas. Primeiro, como a gente comentou, definir o diagnóstico, o que está causando isso? É uma varize, é uma trombose, é a obesidade, é o lipedema, e a partir daí propor alguma intervenção. Mas algumas coisas já vão te ajudar de qualquer maneira. A atividade física é uma delas. Que legal. Muito bom, porque no dia a dia a gente tem escolhas, né? Caminhar um pouquinho mais, escolher um restaurante que está mais distante para almoçar, por exemplo. Até isso, né? Porque o home office trouxe um cenário aí de 3, 4 passos, você andou a casa inteira, né? Exato. Então, também, de repente, um prejuízo nesse cenário, e aí a necessidade de buscar essa ajuda. Agora, a gente caminha por um cenário, doutor, não quero ser polêmica, esse não é meu objetivo aqui, mas eu vou trazer isso aqui para o nosso bate-papo, que são os hormônios. Então, agora a gente está vivendo um momento de ter a contracepção menos hormonal possível. Então, é isso que os médicos vêm falando, os ginecologistas, de já ter tirado, que lá atrás, o paciente tem SOP, né, síndrome dos ovários policísticos, menina jovem, quase uma criança, já dava anticoncepcional, nada a ver com vida sexual, era um remédio mesmo usado para o tratamento. Hoje isso já parece que não é mais assim, evita ao máximo, só que agora a gente vive mais. Mulher não quer viver com desconforto da menopausa, Sem dúvida. né? E aí a opção da reposição hormonal aparece muito forte. Então, a gente tirou hormônio em grande parte da vida, né? Então, tem uma tendência dessa retirada. Ao mesmo tempo, com a chegada ali, já beirando menopausa, mas vastamente utilizado hormônios. Você tem toda a razão. A gente tem vários cenários quando a gente fala de hormônio, né? É importante. Esse ponto que você falou da reposição pós-menopausa talvez é o mais frequente, porque todas as mulheres, mais cedo ou mais tarde, vão passar por isso, né? Então, elas vão ter que decidir se vão repor ou não aqueles hormônios que tinham antes da menopausa. E isso está relacionado com alguma piora de doença vascular? Infelizmente, sim. Tem alguns hormônios hoje em dia, felizmente melhoraram bastante. Deixar bem claro que quem prescreve isso não é o vascular, Perfeito. a gente só cuida dos problemas da Perfeito. circulação, tá? Então, não tem nenhuma ideia em prescrever hormônio Perfeito. aqui, não é essa a Não. questão. Mas tem alguns hormônios de baixa dose que têm menor risco. Tem menor risco de trombose, tem menor risco de propensão a varizes, então a gente dá preferência a esse tipo de Porque imagina, reposição. a pessoa que já encontrou seu vascular, porque existe esse casamento do paciente com o médico, né? Você encontra um médico para chamar de seu, ele te acompanha aí uma vida inteira. Alguém que já tem problema vascular, já tratou varizes, às vezes já fez mais de uma cirurgia, tem essa dor, esse inchaço nas pernas. Isso tem que ser levado em consideração na hora de escolher quais são... Pode até fazer a reposição hormonal, mas colocar isso na mesa ali para falar com o ginecologista, né? Você tem toda a razão, né? A gente teve vários casos icônicos aqui, posso citar para você algumas situações, claro, sem identificar o paciente, mas a gente tem situações eu brinco que são os hormônios recreativos, né? Que às vezes algumas moças agora estão usando os derivados de hormônios masculinos com um efeito teoricamente estético, né? Para melhorar o cabelo, para melhorar a pele, Isso não é colágeno, emagrecer. Isso tem que ser visto com muito cuidado, porque isso aumenta o risco de outras doenças, principalmente trombose. Esse caso que eu te falei é uma moça que usa implante há alguns anos, de hormonal, por questão estética, não precisaria usar nada, mas ela fez um episódio de trombose,
A gente orientou ela a interromper, ela refez, teve uma embolia de pulmão, precisou internar, quase morre e não larga o hormônio. Isso que é impressionante, Denise. Então, fica aí uma dica para a população, realmente use a reposição hormonal. Quando ela é bem usada, bem aceita, ela é muito benéfica para a mulher, ajuda muito, melhora sintoma de menopausa, aquele fogacho, aquele calor depois da menopausa, isso melhora bastante. Mas precisa ser bem indicado, tratado adequadamente e aquele que o seu médico de confiança vai indicar. Para que não crie outros problemas, né? Exatamente. Não estamos podendo criar problema, não, né? Vamos lidar com o que está ali. E também cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, tem gente, por exemplo, que tem situação recorrente de câncer na família e hoje já existe aí, vamos estudar, vamos ver se tem indicação ou não. A pessoa simplesmente não quer, mesmo que ela tenha indicação, acho que isso precisa ser levado em consideração, né? Mas pode me trazer um risco vascular? Pode, então não vamos mexer com isso. Vamos ver, né? Eu acho que isso precisa ser falado. E como hoje está tudo tão especializado, às vezes é difícil. Vou falar com o ginecologista, mas será que eu conto para ele que eu faço um tratamento vascular? O ideal é você saber de tudo. Você falou muito bem, você precisa casar, entre aspas, com o seu médico de confiança, né? Mais que uma capacidade técnica, lógico que quando você vai procurar um médico que você quer aquela capacidade técnica, você tem que ter uma empatia, tem que se identificar com esse profissional e se abrir realmente e contar esses problemas, os tratamentos. Você comentou super bem, né? Às vezes esconder. Tem paciente que vai operar e esconde, por exemplo, que está usando remédio, esses inibidores de GLP-1, por exemplo, de emagrecimento. Isso é um transtorno, porque isso atrapalha a anestesia na hora da cirurgia. O paciente pode ter uma broncoaspiração, pode ter uma complicação grave, uma infecção de pulmão, só por não ter contado que usa essa medicação. Olha que coisa. Vamos falar um pouquinho de viagens longas? A gente tem mais 4 minutinhos. Quem tem dor, inchaço nas pernas, pode fazer viagens longas? Estou pensando que tanto avião, ônibus, carro... Pode fazer, mas a gente tem algumas orientações e sugestões, né? Então, viagens longas, imobilização longa, essa é a mensagem. Perfeito. Imobilização longa é o que aumenta a chance de trombose. Então, para você ter ideia, o paciente que entrou no hospital e internou já é imobilização. Então, ele já tem mais chance de ter trombose do que aquele que não internou. Então, você imagina você ficar num avião 15 horas, ou no ônibus, ou no carro 8 horas, sem se mexer. Então, se você vai ficar um período longo de viagem, pare, faça interrupções, ande um pouquinho, exercite um pouquinho, se hidrate bastante. Então, a desidratação também aumenta a chance de trombose e, se possível, se o seu médico indicar, use, por exemplo, algumas ajudantes, né? Vamos dizer assim, que é a meia elástica, por exemplo. Isso também pode ajudar. A hidratação, então tomar água é excelente porque você falou que vai hidratar o corpo, mas também dá vontade de ir ao banheiro. Para ir ao banheiro você precisa ou parar, você está de carro, né? Vai ter que caminhar um pouquinho. Se está no avião, você vai ter que levantar. Exato. E as pessoas fazem o contrário, não bebem água para não ter que ir ao banheiro. Deveriam ir. Tem que se obrigar. Tem que tomar água para hidratar e para ir ao banheiro mais, e se exercitar mais. Muito legal. Agora, doutor, o ideal é que todo mundo passe por uma avaliação. Tem que fazer consulta com o vascular, né? Assim, não é só buscar quando está com um problemão, quando você está com uma dor horrível e acha que é trombose, ou depois do evento trombótico, né? Sem dúvida. Tem algumas doenças vasculares que só vão dar queixa, só vão dar um sintoma, às vezes, quando o paciente está grave. A própria embolia de pulmão, tem paciente que só descobre quando desmaiou, de repente, de uma embolia. Imagina que susto. Então, o ideal é você fazer algum check-up vascular periódico. A gente fala de check-up, lembra logo do coração, né? Mas tem que lembrar do vascular também, da circulação. Às vezes, usar o ultrassom vascular que você comentou para fazer esse check-up. Super importante. Hoje, muitas clínicas têm até já no consultório ali, então você otimiza. Exato. O profissional já checa, já olha. Muito legal. Você volta, doutor? Com certeza. A gente adora aprender sobre saúde vascular. É uma coisa que mexe muito com todos e com a estrutura familiar, porque se acomete mais as mulheres, mexe com a estrutura da família, né? Então, é o centro da família, né? É o centro da família, todo mundo precisa ajudar, estar bem informado, para orientar aí as mulheres, para que elas tentem evitar o máximo possível dos problemas. Vou deixar o Instagram, @SBACV Nacional, que é a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Nacional, SBACV Nacional, e o site sbacv.org.br. E o Instagram do doutor é @dr.ronaldfluminhan,
do jeitinho que está escrito aí na sua tela. Volte sempre, doutor. Obrigado, Denise. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada por ter vindo. Você que está em casa já sabe, né? Você participa do programa aqui ao vivo, você manda sua pergunta nas minhas redes sociais, sugere temas para as próximas entrevistas, que eu guardo tudo e no momento oportuno a gente traz aqui para esclarecer a sua dúvida. O programa é feito para você, com todo carinho, mas também com a sua participação. E é uma alegria ter você aqui conosco, que escolhe nos assistir nessa faixa de horário. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê amanhã. Fique com Deus. Tchau.